Hoje eu trouxe para vocês nesse vídeo o caso de um paciente que eu atendi aqui no meu consultório. Ele fez uma cirurgia de lipoaspiração e teve alguns problemas, algumas complicações depois dessa cirurgia. Então eu acho importante para você que vai fazer cirurgia plástica, principalmente cirurgias corporais como lipoaspiração, abdominoplastia, assistir para você poder evitar esse tipo de problema que ele teve. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP, Verdade sobre Cirurgias Plásticas. Eu sou Juliana Oliveira, sou nutricionista e fisioterapeuta e atuo há mais de 10 anos acompanhando pacientes no pós-operatório de cirurgias plásticas e tratando complicações, intercorrências nesse sentido. Quem ainda não me conhece e quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, que aí vocês podem acessar minhas redes sociais, meu site, para conhecer um pouco mais. Bom, hoje eu trouxe para vocês o caso de um paciente que eu atendi aqui no meu consultório, que fez uma cirurgia de lipoaspiração, mas que as coisas não correram da forma como era esperado. Ele teve algumas complicações depois da cirurgia e eu vou mostrar aí novamente então a foto para vocês verem. Vocês podem observar que nessa região aí próximo ao umbigo, né, há um grande volume de tecido, que é uma característica comum da fibrose. E também há uma depressão aí nessa região, perto do umbigo, né? É como se fosse uma retração da pele. E esse paciente também reclamou que estava sentindo muita dor ao fazer alguns movimentos, como por exemplo estender o tronco para trás, um movimento de agachar para pegar algum objeto. Ele estava com muito incômodo, muita dor em relação a essa região onde eu falei. O que aconteceu então? Ele fez a cirurgia de lipoaspiração, estava fazendo sessões de pós-operatório, ele chegou a fazer 20 sessões de drenagem linfática e utilizando a cinta no pós-operatório. Ele me relatou que no começo as sessões de drenagem eram tranquilas, eram bem levinhas e depois começou a ficar mais fortes à medida que ele ia sentindo que o abdômen dele estava endurecendo, estava ficando mais rígido. E então as sessões começaram a ficar mais fortes e doloridas. Ele relatou que até precisava de usar analgésicos para aguentar a sessão porque doía muito. E também em relação ao uso da cinta, ele fez o uso dela durante um mês e meio aproximadamente e me queixou também que a cinta era muito apertada e machucava muito a pele dele, inclusive nesse local onde estava mais fundo, nessa foto aí que eu mostrei, é um lugar onde ele reclamou que ela apertava demais quando ele ficava sentado e inclusive chegou a ferir. Em relação à alimentação, eu perguntei se ele teve algum tipo de orientação, o que ele deveria consumir ou não, e inclusive ele tinha muitas dúvidas nesse sentido. Ele não teve nenhuma orientação específica, né, que poderia ajudar nessa parte da cicatrização, e inclusive reclamou que o intestino dele estava muito desregulado. Desde a cirurgia o intestino não tinha funcionado bem, estava com o intestino muito preso, e reclamou também de muita queda de cabelo, achou que o cabelo dele começou a cair muito depois da cirurgia. Então, quando eu fui avaliar, né, para ver realmente o que estava acontecendo ali no abdômen, eu percebi que haviam muitas fibroses mesmo nessa região ao redor do umbigo, porque havia um excesso de deposição de tecido cicatricial, além também de uma perda de mobilidade. A região era muito rígida, não havia um deslizamento normal entre os tecidos ali, havia aderências naquela região, o que justifica a dor que ele estava sentindo ao fazer alguns movimentos comuns do dia a dia. Nesse lugar aí na lateral, né, onde está essa depressãozinha que vocês estão vendo, já me parecia um processo de degradação tecidual, que é o que eu já falei aqui em outros vídeos, inclusive mostrei isso no meu abdômen, que aconteceu comigo também, por causa de uso inadequado da cinta. A cinta, às vezes quando a gente utiliza e senta, né, fica ali aquela região com muita pressão, a cinta dobra naquele local e pressiona muito ali, pode haver esse tipo de degradação. Isso que eu sempre falo da importância das orientações em relação ao uso de cinta no pós-operatório, porque às vezes o uso inadequado da cinta gera sequelas e que causam transtornos aí, incomodam, frustram o resultado final. Ele não estava vendo muita melhora no tratamento que ele estava fazendo, já não estava mais suportando a dor no tratamento, e eu já fiz vídeo aqui falando sobre tratamentos dolorosos no pós-operatório, que eles não são benéficos, né? Eles não são ideais, e ele então
resolveu procurar uma alternativa. Ele mostrou o abdômen para a amiga dele, que tinha feito o tratamento comigo no pós-operatório, e aí ela pediu para que eu avaliasse o caso, para que eu visse o que poderia ser feito e melhorar a situação que ele se encontrava. Pus de tratamento para ele. A primeira coisa foi melhorar a questão da alimentação, né? Primeiro ele saber quais alimentos que ele não deveria consumir nesse momento, até porque poderiam piorar esse estado inflamatório mesmo, o que acaba retardando o processo, principalmente no tratamento das fibroses. A gente precisa ter um controle dessa inflamação, então eu inseri alimentos com características mais anti-inflamatórias, né? Eu me preocupei em melhorar o intestino, o funcionamento intestinal dele. Por quê? Porque se o intestino ele não está funcionando bem, provavelmente você também não consegue absorver bem nutrientes, vitaminas, minerais que são muito importantes para esse processo de cicatrização. E isso é muito comum depois de cirurgia, seja ela plástica, seja cirurgias em geral. Por quê? Porque existe uma carga muito grande de medicações que a gente toma, como antibióticos, anti-inflamatórios, que acabam alterando ali a microbiota intestinal, né, que são as bactérias que colonizam o nosso intestino, e isso gera alterações nesse sentido. Às vezes você vai sentir que tem muito estufamento abdominal depois que come alguns alimentos, sente que o intestino fica muito preso, não consegue ir ao banheiro, ou então às vezes o intestino solta demais também e é ruim porque você também não consegue absorver bem os nutrientes que está ingerindo. Então a primeira coisa é melhorar o funcionamento do intestino. No caso dele, como que a gente fez? Eu equilibrei o consumo de fibras, né? Fibras solúveis, fibras insolúveis, também com o uso de probióticos, prebióticos, aminoácidos, que é individual, tá, gente? Cada paciente vai ter uma necessidade diferente, então isso aí, por isso que é importante vocês procurarem um profissional para ajudar vocês e analisar o caso. Eu recebo muitas pessoas aqui, às vezes, que tomam probióticos, né? Porque, probiótico é bom, vou tomar por conta própria, e que às vezes também está sendo mais prejudicial do que benéfico naquele sentido ali para o caso que está se apresentando. Esses reajustes que a gente fez foi questão aí de uma semana, o intestino dele já estava bem melhor, já tinha regulado mais. E aí foi a hora de entrar com alguns minerais, vitaminas que também não estavam ali nos níveis ideais para ajudar em todo esse processo cicatricial. Na parte da reabilitação, da melhora das fibroses, o que foi feito? Eu entrei em contato com um cirurgião plástico que fez a cirurgia dele, expliquei o procedimento que eu queria fazer, o porquê, qual que era o embasamento daquilo que eu estava propondo, né? Ele entendeu e concordou com o tratamento, e essa interação é muito importante, né, entre o profissional que está cuidando do pós-operatório e o cirurgião ou a cirurgiã plástica. E aí, assim eu comecei a fazer as mobilizações manuais, que eu já até fiz vídeo aqui falando para vocês um pouco disso, né, sobre o tratamento das fibroses, o que é o ideal. Então, gente, o tratamento ele não envolve dor de jeito nenhum, o tratamento não é doloroso. Ele é um tratamento em que a gente faz as mobilizações para poder voltar esse movimento natural dos tecidos, que às vezes é perdido mesmo com o processo da cicatrização. E também os movimentos que ele ia fazer em casa. Eu orientei exatamente tudo que ele deveria fazer para ajudar nessa mobilização também, e inclusive para diminuir a dor que ele estava sentindo em relação às fibroses, né? Essa sensação de abdômen preso, de que vai rasgar ali na hora que vai fazer algum movimento, porque isso é muito ruim, né? Ninguém faz cirurgia plástica e quer ficar com dor e sentir essas sensações depois da cirurgia. Orientei o uso correto, ele voltou a usar a cinta juntamente com talas para poder fazer uma compressão nesse tecido, porque o tratamento da fibrose, como há um excesso de deposição de tecido ali no local, a gente precisa fazer com que o organismo ele reabsorva esse excesso. Então a compressão também é muito importante, mas ela tem que ser muito bem orientada, exatamente para não acontecer esse tipo de sequela quando a cinta aperta muito uma região e outra menos, né? Acaba havendo uma degradação tecidual ali, gerando irregularidades. Depois de 5 sessões
de tratamento, esse foi o resultado que a gente conseguiu obter, né? Então, uma melhora visual, o abdômen dele estava mais simétrico, né? Não havia mais aquela preponderância de tecido, de excesso de tecido depositado, e o que a gente não consegue ver por foto, né? Que é, na verdade, a melhora da mobilidade e do desconforto que ele estava sentindo. Então, ele relatou que houve uma melhora 100%, ele já não tinha mais nenhum tipo de dor, incômodo para fazer movimento nenhum, e na palpação a mobilidade do tecido ela já estava muito mais normalizada. Em relação àquela depressão que ele apresentava ali do lado do umbigo, que eu já desconfiava desde a avaliação que seria uma degradação tecidual, só se confirmou depois das sessões, porque realmente não houve melhora nenhuma. A gente pode ver que essa depressão ela continua, e o cirurgião plástico então sugeriu que fizesse ali um preenchimento no local para poder reduzir essa depressão. Bom, gente, e o objetivo que eu trouxe esse caso hoje aqui para vocês é exatamente, não é para mostrar resultado de antes e depois de tratamento, falar que o tratamento é maravilhoso, não é nada disso, igual a gente vê muito por aí nas redes sociais, né? Mostra lá uma foto da barriga toda cheia de fibrose e depois a barriga ali linda, toda, né, retinha, e para conscientizar vocês que o tratamento não é esse milagre todo, igual muitos profissionais tentam passar, né, que seria milagroso, que você vai ficar com a barriga perfeita, porque depende de muitos fatores. Realmente, quando há fibrose, se a gente faz uma técnica que condiz ali com o processo de cicatrização, que não vai estimular mais deposição de tecido cicatricial, que é o que acontece quando há terapias agressivas, que geram muita dor, que às vezes até na utilização de alguns equipamentos estéticos também, que acabam estimulando a produção de mais tecido cicatricial. Então o tratamento ele tem que ser muito direcionado para que haja uma melhora ali sem haver estímulo de mais deposição de tecido. Por isso que eu falo que a terapia manual é a base do tratamento. É claro que dependendo do caso precisa de entrar às vezes com alguma outra técnica complementar, mas a base do tratamento é manual e sem dor, gente. Não pode haver dor nesse tipo de tratamento. Então, a dor, ela pode prejudicar o processo. E eu recebo muitos pacientes, mas são muitos mesmo, que estavam fazendo tratamentos extremamente dolorosos para melhorar a fibrose. Então, que gera mais frustração porque acaba que não vê um resultado satisfatório, fora todo o processo traumático mesmo de ficar sentindo tanta dor durante tantas sessões. O objetivo maior que eu quis trazer o caso desse paciente, mostrar exatamente essa degradação tecidual que aconteceu com ele, que foi a mesma coisa que aconteceu comigo, o meu numa intensidade um pouco menor, a dele maior ainda essa intensidade de degradação, e mostrar para vocês que o tratamento, gente, ele é preventivo. Se esse paciente ele tivesse sido bem orientado pelo profissional que estava acompanhando ele no pós-operatório, tivesse orientado quanto ao uso da cinta, observado que a cinta estava comprimindo muito ali a região do abdômen e poderia causar uma degradação tecidual, isso poderia ter sido evitado. É muito comum, gente, eu receber pacientes aqui no meu consultório que chegam às vezes com alguma sequela, alguma intercorrência, com fibroses, depressões, enfim, e que reclamam, falam que a culpa é do cirurgião plástico e ficam chateados com o cirurgião, a cirurgiã. Gente, entendam uma coisa, isso não é culpa do cirurgião ou da cirurgiã, isso não tem a ver com a técnica cirúrgica. Às vezes eu vejo que a técnica cirúrgica ali empregada não teve falha nenhuma, foi excelente, mas o que faltou, o que falhou foi às vezes as orientações no pós-operatório de cirurgias. Então, o que eu digo é isso, por exemplo, no meu trabalho aqui no meu consultório, eu cuido dessa parte nutricional como uma forma de prevenir, né? Então, hoje os pacientes, eles já vêm para mim antes mesmo da cirurgia, para a gente controlar essa parte alimentar, para você ter todos os nutrientes necessários para uma boa cicatrização, para prevenir mesmo esse tipo de intercorrência no pós-operatório, para controlar a inflamação antes da cirurgia, porque isso vai
vai se refletir depois lá no pós-operatório. Se você tiver com o organismo já muito inflamado, você vai ter uma resposta inflamatória ainda maior depois da cirurgia, o que pode ocasionar esses tipos de complicações. Fazendo drenagem linfática com algum outro profissional e vem comigo, né? E vem ao meu consultório uma vez na semana para eu observar essas outras alterações, se a cinta está sendo usada da forma correta, os movimentos que podem ser realizados e devem ser realizados depois da cirurgia, tudo isso, claro, com o conhecimento e consentimento do cirurgião, da cirurgiã responsável pela cirurgia. Por isso que eu falo que é um grande trabalho em equipe. Então, gente, esse é o tratamento ideal para que o resultado da cirurgia de vocês seja o melhor possível. Então, era isso que eu queria passar hoje aqui com esse vídeo, né, mostrando o caso desse paciente e por que às vezes algumas pessoas elas ficam com sequelas, ficam com complicações e um resultado não satisfatório depois da cirurgia por faltar, às vezes, né, um acompanhamento específico de alguns profissionais. Então, se você vai fazer cirurgia plástica, assista aqui os vídeos do canal, se inscreva aqui porque toda semana eu tô trazendo vídeos novos, tô trazendo esses casos mesmo para ilustrar melhor, porque eu acho que fica mais fácil, fica mais interessante de se entender o que pode acontecer e como a gente pode prevenir esse tipo de problema. E então é isso. Se você ficou com alguma dúvida também, deixa aqui no comentário, me mande uma mensagem lá no Instagram, às vezes as pessoas preferem mandar por lá, e eu estou então à disposição. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!